Silêncio no estúdio, Poltergeist. Eu falei silêncio. Silêncio, porra. Olha a malcriação, hein? Livro de hoje é A Zona de Interesse, Martin Amis. Esse livro aqui maravilhoso que eu ganhei dos meus queridos leitores, a Patrícia e o Davi, que são lá de Nova Aurora, no interior do Paraná, longe pra caramba. Os caras vieram aqui passar um final de semana aqui em Curitiba, aí souberam que eu tava ali no evento ali na livraria da Vila, ali no Pátio Batel, foram lá me encontrar, a gente conversou, e eles me deram esse livro aqui de presente, que eu li, e pô, eu nunca tinha lido Martin Amis, né, primeiro livro, nunca é tarde, né, nunca é tarde para começar a ler um autor aí comentado, enfim, a Companhia das Letras publica bastante coisa dele já, né. E esse livro aqui, bom, vamos lá, vamos falar desse livro aqui, o que eu posso adiantar desde já, né, desse livro aqui. Esse é um livro bom, mas ele é um livro que ele se ganha, né, ele se vende melhor na proposta do que na execução. Porque a execução dele é ok, assim, é uma coisa bem feita, né, eficiente e tal. Agora, a intenção dele é que ganha, né, porque qual que é a intenção dele? Fazer uma história de amor no meio da Alemanha nazista, com os campos de concentração e a parada do tipo, né. O livro ele é dividido, parece que em 6 partes, cada uma delas é narrada cada uma delas é narrada 3 vezes, em 3 capítulos, por 3 personagens diferentes. O primeiro é o Golo Thompson, que é um ariano, fortão, bonitão, cara comedor, que está de olho na mulher do comandante dele, que é o Paul Doll, né? Não sei como é que fala esses nomes alemães, Paul Doll. O Paul Doll é um velhão, né? Alcoólatra, bebão, muito eficiente, né? O cara que gosta, muito metódico nas coisas dele. Casou com uma mulher mais nova do que ele, que é a Hannah. E a Hannah, né, que é o alvo aí do desejo do Golo Thompson, né? Golo que é o apelido dele, na verdade o nome dele é Angelus Thompson. E o terceiro narrador, e daí é o narrador que eu acho que foi mais mal aproveitado no romance, que é um Sonderkommando, que é o Shmuel. O Shmuel é um judeu, Sonderkommando, vamos corrigir a luz, cara, que bosta essa época, horário de verão tem dessas, né? Shmuel é um líder do Sonderkommando. O Sonderkommando são os judeus que ajudam a matar os outros judeus para dar uma força aí pros nazistas. Então eles ajudam a tirar dente de ouro e levar os bichos para ser cremado, né? Enfim, essa coisa toda horrorosa aí. E aí eles são narrados, né? O Shmuel parece que para mim assim pareceu a voz mais original do romance, né? Porque é uma coisa que não é muito bem explorada, mas, né, sabe-se que houveram judeus que de dentro dos campos de concentração colocavam ali a sua força de trabalho à disposição dos judeus, à disposição dos nazistas, né? E daí o que a gente pode falar sobre a estrutura do livro, né? Hitler não é mencionado em nome próprio em nenhum momento, ele é referido como chefe, marechal dos marechais, coloca umas paradas do tipo assim, mas ele não é referido. E da mesma maneira a crueldade, a brutalidade das execuções do Holocausto, elas são colocadas assim meio que en passant, assim, eles não falam, parece que é um procedimento diferente do Martin Amis, né? Porque a gente aprende, né? Até falei numa resenha uns tempos atrás da Arte como Procedimento do Chkolov, que ele coloca a questão do distanciamento e do estranhamento como forma de aproximação, né? Então ele descreve, o Chkolov usa muito aquele conto Kostomer do Tolstói, então ele vai falando do cavalo Kostomer e tal, ele vai narrando com um grau de detalhamento que a gente não descreveria com esse grau de detalhamento, para que dessa maneira a gente consiga perceber a absurdidade das coisas ou a identidade das coisas, enfim, descrever melhor elas dessa maneira. O Martin Amis ele cria um choque com o leitor justamente ao escolher não descrever essas coisas tão explicitamente. Ele deixa en passant, as coisas ficam subentendidas, ou elas são narradas de uma maneira muito fria, muito sem floreio, sabe? Então ele descreve execuções de jovens meninos judeus que eles cavaram
as covas deles e ficaram em fileira esperando tomar uma bala na cabeça, mas ele descreve aquilo com uma frieza que é tão chocante quanto o fato, né? Então acho que ele começa a ganhar por aí, né? O livro menciona, né, enfim, na orelha a questão da teoria lá da Hannah Arendt, né, da banalidade do mal. A banalidade do mal é justamente o que está aqui nesse livro. E discussões que são muito pertinentes até hoje entre pessoas que estudam o Holocausto, tanto pessoas que estudam o Holocausto, quanto pessoas que, sabe, esses malucos que falam que o Holocausto nunca existiu, essas ideias, elas também, algumas delas passam. Ideias malucas de que os alemães cogitaram defender mais perto da derrota, como a teoria do gelo cósmico, né, que fala que os alemães descenderiam de outros seres que não dos macacos, a raça ariana, umas porcaria desse tipo, assim, né? E aí os últimos 2 capítulos, o último capítulo, a última parte do livro, ele é narrado pelo Thompson para falar de outras das mulheres que passam pela história, né? São 3 capítulos. Esse livro aqui ele é muito fácil de ler, ele é muito gostoso de ler, tranquilo, né? Mas ele não é um livro confortável de ler, é um livro que meio que dilacera o coração, né? A gente estava falando com o Davi e com a Patrícia, eles estavam falando justamente disso, né? Que eles quiseram me dar esse livro aqui justamente porque é um livro que arregaça o coração, não é um livro que aquece o coração, porque eu tinha feito lá um vídeo para tag lá da dica lá do livro do mês, que a curadora falou que era um livro para aquecer o coração, e eu falei que eu gostava de livro que destruía o coração. E eles me deram muito bom presente, por sinal, nesse sentido, né? Falando em destruir, a capinha aqui, ela não é exatamente completamente destruída aqui. Isso aqui é uma aplicação de, não sei, acho que é uma borracha, ou sei lá, um filme aqui que ele foi descascando ao longo. Uma pena, né? Mas o meu ficou meio descascadinho, porque, enfim, vou levando na bolsa e tal. Mas é isso. Um livro muito bom, né? Eu vou ler mais coisas do Martin Amis, tem mais um livro dele aí. Vou ler ele daqui a algum tempo de novo. Mas é isso. E por fim, né, ressaltando assim, queria que o Shmuel tivesse mais voz ali. Os capítulos do Shmuel são os menores capítulos da história do livro. O maior sempre do Paul Dahl, do comandante, que é um cara meio engraçado. E é que tá, né? Aí é que a gente vai entrar na questão desse livro aí, que esse livro ele foi muito controverso quando ele foi publicado lá fora. Assim, meio que as pessoas, as editoras alemãs parece que não quiseram muito bem publicar ele, falaram que o personagem não era muito inverossímil, mas na verdade a ousadia do livro eu acho que contribuiu mais aí para sua controvérsia do que propriamente a construção dos personagens, porque ousar inventar uma história de amor, uma história de paixão, né? Porque não é só a paixão do Golo Thompson com a Hannah Doyle, porque a Hannah Doyle também tinha uma paixão que foi perdida nos campos de concentração, que é um cara chamado Krüger, que aí vai sendo revelado a identidade de quem ele era durante a história, né? Enfim, e aí inventar isso, se colocar, fazer uma coisa fazer um livro sobre o Holocausto que não é exatamente sobre o Holocausto, mas sobre um triângulo amoroso, parece uma ideia assim meio delicada, né, cara, de você propor, assim, sendo que tem muitas pessoas, né, o Holocausto ainda é uma coisa recente, né, e os judeus, eles têm, e tanto os alemães e os judeus também, eles têm uma preocupação muito grande em não deixar fechar essas feridas do Holocausto, né, eles preservam muito bem elas. Então ela ainda é um assunto muito sensível para muita gente, né? É por isso que essa história aí foi meio negada, meio rejeitada aí na época que o Martin Amis escreveu. O Martin Amis é casado com uma mulher que é de família judia, né? Então acho que ela deu uma força aí para ele nesse sentido. Isabel Fonseca, a mulher dele. Então, é isso aí. Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras, tem uma capa bem bonita, né? Tem 3 pescoços aqui, parece. Mas por dentro é um projeto gráfico muito normalzinho da Companhia das Letras. Espero que vocês tenham gostado. Já leram Martin Amis? Martin Amis tem vários outros livros muito bem famosos aí também, né? Não é só esse. Então, se alguém já leu, vamos conversar um pouquinho sobre Martin Amis, beleza? Se inscreva no canal, dá um joinha, dá um comentário. Tchau!